Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que parece ser complicado à primeira vista, mas que com prática fica super fácil, que é as operações com frações. Vamos aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir números envolvendo frações. Pegue papel e caneta e vamos lá. Olá, aqui quem fala é o professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Vamos começar com a soma e a subtração de frações. Para somar e subtrair números envolvendo frações, os denominadores precisam ser iguais. Caso não sejam, devemos utilizar o MMC entre os denominadores para torná-los iguais. Mas vamos ver isso tudo direitinho agora. Na soma e na subtração, vamos dividir em dois casos. Primeiro, quando os denominadores forem iguais. Quando os denominadores forem iguais, devemos apenas conservar os denominadores, ou seja, os números que estão embaixo, e realizar a soma e a subtração com os números de cima. Exemplo, temos aqui 3 sétimos mais 5 sétimos. Observamos que nessas duas frações, o denominador é o 7, então ela já possui denominadores iguais. Por isso, vamos conservar, ou seja, repetir o 7 e fazer a soma normalmente. 3 mais 5, que isso vai resultar em 8 sétimos. Vamos ao segundo exemplo. Aqui nós temos 3 frações e as 3 possuem o denominador igual a 3, ou seja, elas possuem o denominador igual. Então, o que a gente faz? Nós vamos repetir o 3, vamos conservar o 3 e fazer a soma e a subtração normalmente em cima, ficando 5 mais 1 menos 2. E 5 mais 1 é 6. 6 menos 2, 4, resultando na nova fração 4 terços. Agora vamos a esse terceiro exemplo, que tem as frações 10 quartos mais 5 quartos menos 3 quartos. Mais uma vez, podemos observar que o denominador é o 4 e ele é igual. Então, o que vamos fazer? Vamos conservar esse denominador 4 e fazer a soma e a subtração normalmente com os numeradores. Vamos lá. Vai ficar 10 mais 5 menos 3. 10 mais 5 é igual a 15. E 15 menos 3 é igual a 12. Logo, a fração ficará 12 quartos. No entanto, aqui nós temos uma fração imprópria. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o seu denominador, ou seja, ele possui uma parte maior que 1. Nós temos uma aula especial falando sobre isso. Neste caso, nós temos que o 12 ele pode ser dividido por 4. Qual é o número que, quando eu multiplico por 4, de 12, esse número é o 3. Então, nós temos que 12 dividido para 4 é igual a 3. Então, podemos perceber que a soma dessas frações resultou em um número inteiro, ok? Agora, vamos ver o caso em que os denominadores sejam diferentes. Vimos que, para que ocorra a soma e a subtração com frações, os denominadores precisam ser iguais. Caso contrário, quando os denominadores forem diferentes, devemos transformá-los em denominadores iguais. Isto ocorre por meio do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. O MMC deixará os denominadores com múltiplo comum a todos, ou seja, com um número que será divisível a todos os denominadores envolvidos. Então, devemos calcular o MMC entre os denominadores das frações. Aqui no canal temos uma aula especial somente falando sobre o cálculo do MMC.
Mas aqui, ele dá uma breve revisada de como está calculando este MMC. Voltando à nossa explicação, para que os denominadores sejam iguais, calcularemos o MMC. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos 2 oitavos mais 5 sextos. Podemos perceber que as duas frações possuem denominadores diferentes. Por isso, não podemos fazer o cálculo direto. Então, a forma que encontramos para deixar esses denominadores iguais é fazendo o cálculo do MMC. Para o melhor entendimento, eu separei este raciocínio em 3 passos. Aqui na tela vou estar colocando os passos, mas vamos ver de um por um. Primeiramente, o primeiro passo que temos é calcular o MMC dos denominadores, já que essas frações possuem os denominadores diferentes. Para o cálculo do MMC, devemos sempre posicionar os números um ao lado do outro, separados por uma vírgula e passando uma barra ao lado deles. Isso ajudará a organizar os nossos cálculos. Para o cálculo de MMC, devemos fatorar os números em valores primos, que são aqueles valores que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Esses números são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, ok? Então vamos lá. Devemos sempre começar pelo menor valor do primo que pode ser divisível. No caso aqui, o menor primo é o 2. E aqui, entre o 6 e o 8, percebemos que os dois são pares, logo, eles são divisíveis por 2. Então, colocamos o 2 aqui ao lado e fazemos 6 dividido por 2 é igual a 3. Desce a vírgula e fazemos 8 dividido por 2 é igual a 4. Colocamos o 4 aqui embaixo do 8. Eu posso continuar por 2? Posso, pois temos aqui o 4. O 3 eu não vou estar podendo dividir por 2, por isso eu conservo ele aqui, fazendo a divisão somente por 4, que fica 4 dividido por 2, e isso resulta em 2. Posso continuar dividindo por 2? Posso, porque ainda tenho um número que é divisível por 2. Então fazemos 2 dividido por 2, e o 3 eu desço ele mais uma vez. Agora, podemos continuar por 2? Não, não podemos. Nós só podemos avançar para o próximo número primo quando os números não puderem mais ser divididos por aquele número antecessor, né? Que no caso aqui era o 2. Então, o que é um próximo número primo? É o 3. E o 3, com certeza, divide o 3, que fica 3 dividido por 3 é 1. E o abaixo, 1 para cá. Tá? Então, o MMC ele será o resultado dessa multiplicação dos números que foram fatorados, desses primos que foram fatorados. Aqui nós temos que ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que podemos estar organizando isso como 2 ao cubo vezes 3, ok? Então, agora é só fazer a multiplicação. 2 ao cubo, eu sei que é 8, pois é 2 vezes 2 vezes 2. E repetimos o 3, fazendo 8 vezes 3 é igual a 24. Logo, dizemos que o MMC entre o 8 e o 6 é o 24. Agora, vamos passar para o segundo passo. O segundo passo diz o seguinte: dividir o MMC por cada denominador das frações antigas e, em seguida, multiplicá-lo pelo seu numerador correspondente. Vamos lá, vou explicar direitinho como é que se faz isso. Aqui nós temos um novo denominador, que no caso é o MMC, é o 24. Então, quando eu digo multiplicar pelos denominadores da fração antiga, eu estou querendo dizer o seguinte: vamos pegar o 24 e dividir pelo denominador da antiga fração, que é o 8, fazendo 24 dividido para 8
é igual a 3. Em seguida, vamos multiplicar pelo seu numerador, ficando 3 vezes 2, 6. Então, eu coloco 6 aqui. Agora, vamos fazer isso com a outra fração, que vai ficar 24 dividido por 6 é igual a 4, pois 4 vezes 6 é 24. Então, o resultado dá 4. Agora, vou multiplicar pelo de cima. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, vamos repetir o 20 aqui. Agora, vamos realizar o terceiro passo, que é realizar as operações com os números de cima normalmente, ficando 3 mais 20, isso é igual a 23. Logo, podemos perceber que a soma dessas frações é igual a 23 24avos, ok? E aí, pessoal, o que acharam da aula? Espero que esta primeira parte, que foi a soma e a subtração de fração, esteja ficado claro. Mas, caso você queira reforçar este assunto, vamos ter uma aula especial somente com a resolução de exercícios, que vai do fácil até o mais complexo. Na próxima aula, vamos ver a multiplicação e a divisão com frações, então fique ligado. Temos outras aulas falando sobre fração, que você pode estar acessando aqui no nosso canal. Então curta, compartilhe e comente o que você achou da aula e dê dicas e sugestões para melhorar cada vez mais os nossos vídeos. E não se esqueça, sua mente cria a sua realidade.